Você já se perguntou o que acontece quando a vida chega ao fim? Experiências de quase morte, ou EQMs, intrigam cientistas e desafiam crenças ao redor do mundo. O que essas pessoas realmente vivenciam? E o que a ciência tem a dizer sobre isso? Hoje, vamos mergulhar fundo nesse fenômeno que desafia a lógica e as explicações tradicionais. O termo experiência de quase morte, popularmente conhecido por EQM, foi usado pela primeira vez em 1975 pelo Dr. Reynold Mood em seu livro A Vida Depois da Vida. Desde então, essa expressão se tornou sinônimo de um dos fenômenos mais fascinantes e misteriosos da ciência e espiritualidade. Uma EQM ocorre quando uma pessoa é declarada clinicamente morta ou está à beira da morte, como durante uma parada cardíaca ou complicações graves em uma cirurgia. Ao retornar, a pessoa traz memórias detalhadas e impressionantes de vivências que desafiam a compreensão da realidade. Geralmente, essas experiências incluem sentimento de paz, sensação de flutuar fora do corpo, túnel de luz, encontro com entes queridos já falecidos e até uma revisão da própria vida. Esses relatos intrigam cientistas e desafiam a lógica, pois muitos ocorrem quando o cérebro já deveria estar sem nenhuma atividade. Para compreender e classificar essas experiências, o psiquiatra Bruce Greyson desenvolveu a escala Greyson, uma ferramenta amplamente utilizada para medir EQMs. A escala avalia a profundidade das experiências com base em 16 itens agrupados por 4 categorias que são cognitiva, afetiva, paranormal e transcendental. A escala Greyson trouxe clareza científica a um fenômeno que desafia a lógica, mostrando que diante da morte, a mente humana parece revelar segredos ainda mais profundos. A ideia de experiência de quase morte não é um conceito moderno. O primeiro relato desse fenômeno remonta ao século IV a.C., quando o filósofo grego Platão narrou em seu livro A República a história do soldado Er. Segundo o relato, Er foi dado como morto no campo de batalha e seu corpo foi deixado entre os demais caídos. No entanto, durante os preparativos para o seu funeral, ele voltou à vida e relatou o que havia vivido. Er descreveu ter saído do seu corpo e viajado para um plano espiritual, onde testemunhou um tribunal cósmico. Nesse local, as almas eram julgadas e enviadas para destinos distintos, algumas para lugares de punição e outras para lugares de recompensa. Ele também mencionou um ponto de encontro, onde as almas aguardavam para reencarnar, detalhando um ciclo eterno de vida, morte e renascimento. Sua narrativa carregava uma forte mensagem moral, destacando a importância das escolhas feitas durante a vida. Embora tenha um caráter filosófico e possivelmente alegórico, essa história é considerada uma das primeiras descrições conhecidas de algo semelhante ao que hoje entendemos como EQM. Já no campo médico, o primeiro relato documentado de uma EQM aconteceu em 1740. O médico francês Pierre-Jean Dumouchot descreveu o caso de um homem que quase morreu devido à perda de sangue. O paciente relatou ter vivenciado uma sensação de paz indescritível e ter visto uma luz muito brilhante, elementos que surpreendentemente viriam a se tornar comuns nas experiências relatadas até hoje. As experiências de quase morte são fenômenos que despertam debates intensos, mas ainda não há um consenso sobre sua origem ou significado. De um lado, pesquisas indicam que esses fenômenos podem ser resultados de alterações cerebrais.
Estudos mostram que a privação de oxigênio durante uma parada cardíaca ou outro evento extremo pode levar à alucinação e sensação de paz, e a liberação de substâncias químicas, como o DMT, poderia explicar as visões de luz e sentimentos intensos. Em 2013, um estudo da Universidade de Michigan registrou um aumento na atividade cerebral de pacientes em estado crítico, havendo picos de ondas gama que estão associadas à consciência. Esses dados sugerem que o cérebro pode entrar em um estado de hiperatividade momentos antes de desligar, criando experiências intensas e vívidas. Por outro lado, há estudos que desafiam as explicações baseadas somente no funcionamento cerebral. Um estudo realizado em 2014 pelo Dr. Sam Parnia, da Universidade de Southampton, acompanhou mais de 2.000 pacientes que sofreram paradas cardíacas. Desses, 39% relataram algum nível de consciência durante a morte clínica, incluindo memórias detalhadas do ambiente em momentos que o coração já havia parado. Um dos casos mais impressionantes envolveu um paciente que descreveu com precisão os procedimentos realizados ao seu redor enquanto estava clinicamente morto por mais de 3 minutos. Em seu livro Uma Prova do Céu, o neurocirurgião Eben Alexander relata uma experiência transformadora. Após entrar em coma profundo devido a uma meningite, ele descreveu uma jornada espiritual intensa em que visitou um paraíso celestial, encontrou seres de luz e teve uma visão profunda sobre a existência humana, algo que ele, como médico, jamais imaginaria ser possível. Outro caso famoso é o de Pam Reynolds, que em 1991 passou por uma cirurgia cerebral em que foi induzida à morte clínica. Ela descreveu com precisão detalhes da sala de cirurgia, das ferramentas usadas, conversas entre a equipe médica e até as músicas que estavam tocando. Tudo isso enquanto seu cérebro estava supostamente sem atividade. Anita Murjani, diagnosticada com câncer terminal, também teve uma experiência de quase morte que a levou a uma recuperação inesperada. Após sua EQM, ela retornou sem sinais de câncer, surpreendendo os médicos e questionando a relação entre consciência e cura. Após uma cirurgia de emergência, um garoto de 4 anos chamado Colton Burpo relatou ter visitado o céu, encontrado Jesus, anjos e até parentes falecidos. Sua história foi contada no livro O Céu é de Verdade e emocionou milhões de pessoas ao redor do mundo. No Brasil, o velejador Lars Grael passou por uma EQM após um acidente grave que resultou na amputação da sua perna direita. A experiência transformadora que ele viveu o levou a uma nova visão sobre a vida e seus propósitos. E se você quiser conhecer mais casos, eu vou deixar o link do canal Afinal, o que somos nós aqui do YouTube. Ele é referência no assunto e existem milhares de relatos impressionantes. As experiências de quase morte são fenômenos que transcendem fronteiras culturais e religiosas, apresentando elementos comuns como a sensação de paz e encontro com seres espirituais. No entanto, a interpretação dessas experiências pode ser profundamente influenciada pelas crenças culturais e religiosas de cada indivíduo. Na Índia, as EQMs frequentemente são interpretadas através da lente do hinduísmo. Um exemplo notável é o do Sri Ramana Maharshi, um renomado mestre espiritual. Em 1896, aos 16 anos, ele experimentou uma EQM espontânea. Essa vivência resultou em um estado de iluminação, onde ele percebeu a natureza imortal do espírito além do corpo físico, o que transformou sua vida, tornando-o em um dos mais respeitados mestres espirituais da Índia.
Na China, onde o budismo e o taoísmo têm influências significativas, as EQMs podem ser interpretadas através da perspectiva de karma e iluminação espiritual. Um exemplo é o de Xue Mei, uma mulher chinesa que, após uma reação adversa a um medicamento, teve uma experiência de quase morte. Durante essa experiência, ela se viu em um estado de paz e encontrou seres que a orientaram, levando-a a uma compreensão mais profunda da vida e da morte. Nos países ocidentais, onde o cristianismo é muito popular, as experiências de quase morte frequentemente envolvem encontros com figuras como Jesus Cristo ou anjos. Um exemplo poderoso é o de Mary C. Neal, uma cirurgiã ortopedista dos Estados Unidos que, após um grave acidente de caiaque no Chile, foi resgatada por uma luz intensa. Ela relatou ter se encontrado com Jesus e sentiu um amor e paz tão profundos que mudaram sua vida. O mais impressionante, no entanto, é que até mesmo ateus, pessoas que não acreditam em nada além do físico, vivenciam experiências espirituais surpreendentemente semelhantes às pessoas religiosas. Howard Storm, um ateu convicto, teve uma experiência de quase morte em 1985 durante um grave problema de saúde. Storm diz ter encontrado seres de luz que lhe ensinaram sobre amor e compaixão, fazendo-o abandonar o ateísmo. Outro caso é o do médico Rajiv Party, um anestesiologista que, após uma EQM durante uma cirurgia, passou de cético a defensor da espiritualidade, relatando encontros com seres de luz e uma profunda sensação de paz. Esses relatos são claros. Não importa a cultura, a religião ou até mesmo a falta dela. A experiência de quase morte carrega uma mensagem universal que ressoa em todos, sem exceção. Quem passa por uma EQM geralmente relata mudanças radicais em sua percepção da vida, com um foco maior no amor, compaixão e altruísmo. Estudos indicam que após uma EQM, 80% das pessoas desenvolvem uma sensação de maior conexão com os outros e com o universo, além de se tornarem mais espirituais e menos materialistas. Pesquisas também revelam que essas pessoas tendem a viver com mais propósito, preocupando-se menos com as trivialidades do dia a dia e mais com o momento presente. O estudo AWARE, liderado pelo Dr. Sam Parnia, mostrou que as EQMs estão associadas a uma melhora significativa na saúde emocional, incluindo a redução de depressão e ansiedade. Embora muitos cientistas acreditem que as mudanças sejam explicadas por alterações neurológicas durante a morte clínica, as transformações espirituais e emocionais relatadas sugerem que o impacto de uma EQM vai além da experiência momentânea, mudando a forma como as pessoas veem a vida, a morte e tudo ao seu redor. As experiências de quase morte são um dos maiores e mais intrigantes mistérios que a humanidade já encontrou, dividindo opiniões e questionando o que sabemos sobre vida, morte e a nossa própria existência. Cada relato, cada experiência traz uma nova camada de dúvida e fascínio. E você, o que pensa sobre isso? Acha que a ciência, com toda a sua evolução, algum dia terá todas as respostas? Ou será que estamos apenas arranhando a superfície de algo muito maior e além da nossa compreensão? Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Por favor, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem também tem curiosidades sobre os mistérios da vida e da morte. Até o próximo vídeo.